4, 3, 2, 1. E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Sabe como é, né? Esse vídeo vai ser uma grande homenagem à sequência de filmes Harry Potter. Em 1990, J.K. Rowling estava num treino de Manchester para Londres, quando a ideia para Harry simplesmente apareceu em sua cabeça. Rowling conta sobre a sua experiência em seu website. Tenho escrito continuamente desde os 6 anos de idade, mas nunca estive tão excitada quanto uma ideia antes. Eu simplesmente sentei e pensei por 4 horas, e todos os detalhes borbulharam em meu cérebro. E este garoto de óculos e cabelos pretos, que não sabia que era um bruxo, tornou-se mais e mais real para mim. Naquela noite, a autora começou a escrever seu primeiro romance, Harry Potter e a Pedra Filosofal, em um plano que incluía os enredos de cada um dos 7 livros, além de muita informação biográfica, a história sobre seus personagens e o universo. Nos 6 anos seguintes, que incluíram o nascimento da sua primeira filha, o divórcio de seu primeiro marido e uma mudança para Portugal, Rowling continuou a escrever Pedra Filosofal, quando finalmente terminou o volume em 1996. Ela enviou para o agente literário e depois 8 editoras terem rejeitado aí o manuscrito. A Bloomsbury ofereceu a Rowling 3.000 adiantadas e Pedra Filosofal foi publicado no ano seguinte. Apesar de Rowling declarar que não tinha nenhuma faixa etária, em particular quando começou a escrever os livros de Harry Potter, suas editoras inicialmente direcionaram-nos às crianças com idade entre 9 e 11 anos de idade. Às vésperas da publicação, as editoras pediram a Joanne Rowling que adotasse um pseudônimo mais neutro em relação aí ao gênero, temendo que os meninos não se interessarem aí por um livro escrito por uma mulher, talvez. Ela escolheu usar J.K. Rowling, que omitindo aí seu primeiro nome e usando o da sua avó com o segundo nome também. Após quase uma década de publicação do primeiro livro, Harry Potter alcançou aí muito sucesso, em parte por causa das críticas positivas, estratégias de marketing da sua editora, mas também pela propaganda boca a boca entre muitos leitores. As editoras de Rowling estiveram aptas aí a aumentar este fervor pelo lançamento rápido e sucessivo dos 3 primeiros livros, o que fez com que nem a excitação nem o interesse da audiência de Rowling caísse. A série também conquistou fãs adultos, fazendo com que em muitos países aí cada livro tivesse 2 edições, assim como os audiobook, com texto ou áudio idênticos, mas com capas diferentes. Uma delas direcionada a crianças e a outra somente para os adultos. Por ser uma série na qual cada livro equivale a cerca de 1 ano de vida do protagonista, seu conteúdo amadurece conforme Harry cresce. Os leitores que começaram a ler a saga ainda muito jovens também vão amadurecendo enquanto leem. A estrutura da história inclusive torna-se mais complexa e sofisticada a cada volume. Os livros de Rowling se passam nos anos 90, na Inglaterra trouxa moderna, com carros, telefones e videogames. Os problemas do mundo mágico são sólidos e reais, como no nosso mundo. Preconceito, depressão, ódio, sacrifício, pobreza e morte. Harry vai para o seu mundo mágico, e esse é o melhor mundo que ele deixou? Só porque ele encontra pessoas melhores, explica Rowling. Um dos temas mais recorrentes ao longo da série é o amor, retratado como uma poderosa forma de magia. Dumbledore acredita na capacidade de amar e permitiu que Harry resistisse às tentações de poder de Voldemort em seu segundo encontro. Não permitiu que o vilão se apossasse do corpo de Harry em seu 5º ano. E será responsável pela derrota final de Voldemort. Em contraste, outro tema importante é a morte. Os meus livros abordam bastante a morte. Começa com a morte dos pais de Harry, a obsessão de Voldemort em derrotar a morte e conquistar a imortalidade a qualquer preço. Eu percebo porque Voldemort quer conquistar a morte. Todos nós temos medo dela, disse Rowling. De fato, o nome de Voldemort significa voo da morte em latim e francês, e roubar a morte em francês e catalão. Os livros colocam o bem contra o mal e o amor contra a morte. A perseguição de Voldemort para evitar a morte, que inclui os episódios aí como beber sangue de unicórnio e separar a sua alma através do uso de Horcruxes. Contrasta com o sacrifício de Lilian Potter e o amor por Harry, a magia extraordinária que o seu gesto deixou nele.
um sacrifício que Voldemort nunca poderá entender ou apreciar. O preconceito e a discriminação são também amplamente abordados ao longo dos livros. Harry aprende que existe feiticeiro sangue puro que abomina o sangue ruim. Outro importante tema decorre sobre as escolhas. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, Dumbledore faz também uma das maiores e importantes declarações sobre o assunto. São as nossas escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. Assim como para muitos personagens ao longo dos livros, o Dumbledore considera uma escolha entre o que é certo e o que é mais fácil. Tem sido um marco na carreira de Harry Potter, e as suas escolhas estão entre as características que melhor o diferenciam de Voldemort. Tanto Harry como Voldemort foram órfãos, criados em ambientes difíceis, fora o fato de partilharem características que incluem, como Dumbledore afirmou, um raríssimo dom ofidioglota, sabedoria, determinação e um certo desapreço por regras. Contudo, Harry, ao contrário de Voldemort, decidiu constantemente adotar a amizade, a bondade e o amor, enquanto que Voldemort escolheu propositalmente rejeitá-los. Enquanto tais ideias sobre o amor, preconceitos e escolha estão, como afirma J.K. Rowling, profundamente cravadas em todo o enredo, a autora prefere deixar que os temas cresçam organicamente, em vez de conscientemente deixar transmitir essas ideias ao leitor. A amizade e a lealdade são talvez os temas mais orgânicos de todos, aparecendo principalmente na relação entre Harry, Ron e Hermione. Relação essa que permite que esses assuntos se desenvolvam naturalmente à medida que os três personagens crescem, que a sua relação amadurece e que as suas experiências acumuladas em Hogwarts testem a fidelidade dos três amigos. Essas provas tornam-se progressivamente mais difíceis, acompanhando o tom cada vez mais escuro e misterioso dos livros e a natureza geral da adolescência. A enorme popularidade da série Harry Potter traduziu-se num substancial sucesso financeiro para Rowling. Suas editoras e outros proprietários da licença relacionados a Harry Potter, os livros venderam mais de 450 milhões de cópias no mundo todo, e também deram origem a adaptações cinematográficas muito populares produzidas pela Warner Bros., sendo a primeira Harry Potter e a Pedra Filosofal na 14ª posição do ranking de filmes de maior bilheteria de todos os tempos, e Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 em quarto nesse mesmo ranking, com os outros 6 filmes entre os 40 primeiros lugares. Os livros foram transformados em 5 videogames, no caso jogos, e incluindo jogos e filmes, deram origem a mais de 400 produtos adicionais a Harry Potter, incluindo aí um iPod, que fizeram em julho de 2005 a marca Harry Potter ser estimada a 4 bilhões de dólares, e J.K. Rowling, uma bilionária em termos de dólares americanos, tornou-a segundo alguns, obviamente, a mais rica que a rainha, é mais rica ainda que a rainha Elizabeth II. Em 1999, Rowling vendeu os direitos de filmagem do primeiro livro Harry Potter para Warner Bros. A maior exigência de Rowling foi que o elenco principal permanecesse estritamente britânico, embora Steven Spielberg estivesse inicialmente nas negociações para dirigir o primeiro filme. Ele se recusou, ele queria o filme como uma animação. E mesmo assim, por algum tempo especulou-se que isso foi devido a um difícil relacionamento com Rowling e o desgosto de Steven Spielberg em relação a um elenco totalmente britânico. Contudo, Steven Spielberg afirmou que, em sua opinião, seria simples como retirar $1 bilhão e colocá-lo num banco pessoal de contas. Não existe desafio. Contudo, J.K. Rowling vetou a participação de Steven Spielberg para não fazer animação e sim um filme. Ele recusou, saiu fora, chamou outro diretor e ficou perfeito em questão dessa saga Harry Potter. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, gosta de Harry Potter, clique em gostei aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, favoritar, compartilhar esse vídeo no seu Twitter, no Facebook, porque isso ajuda a divulgação e a trazer mais conteúdo para vocês. Se vocês tiverem alguma dica sobre alguma homenagem, algum vídeo, alguma história de terror que vocês queiram ver no canal, só deixar nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo com certeza. Então é isso, galera, beleza, até mais, beleza, fui!